Ah, verdade, verdade. Boa noite, salam, paz de Deus a todos. Estamos novamente aqui para mais uma live. O professor teólogo Cleiton está aqui conosco, né? Então, o nosso assunto de hoje, aqui é o nosso oitavo podcast, hein? Já está andando, hein? Vamos chegar no 1000. Show, hein? Fazer, Ó, Deus te fazer ouça. igual o Pelé, chegar no milésimo. O tema, assim, eu tentei fechar num título. O tema é Autoridade sob o prisma cristão e muçulmano. Só que a questão da autoridade envolve direito, envolve democracia, governo, né? Por falar em governo e religião, né? Uma questão que a gente já debateu muito é a questão do ensino da religião, né? Ele é uma coisa que as pessoas, normalmente, elas não levam a sério. Argumentos de um religioso, normalmente, são deixados de lado. Agora, quando elas veem um advogado, uma autoridade secular, né? Aí eles já, opa, esse aí tá falando sério. Agora, quando é religião, parece que é uma coisa que não deve ser aplicada, os conhecimentos da religião, na vida cotidiana, né? Eu acho isso muito estranho. Então, hoje nós vamos entrar nessa questão da autoridade. Eu estava vendo aqui, nós temos autoridade secular e autoridades religiosas, né? E, então, eu vou tentar, pelo menos nas minhas falas, pelo aquilo que eu pesquisei, temos que fazer esse recorte, né? Da autoridade secular e da autoridade religiosa. Ô, Léo, é o seguinte, rapaz, é muito bom o ao vivo e o diálogo de duas pessoas. Deve ser como isso é maravilhoso. Que eu tava. Você foi falando e eu fui. Eu gostei dessa sua fala. Porque de fato é verdade. Né? Ah, o historiador falou de tal. Aí, ó, caramba. A teólogo. É um teólogo. Então, é complicado isso, né? Inclusive, você tocou num ponto muito importante, que quando nós falamos em ensino religioso, as pessoas já vão pensar que nós vamos ficar fazendo proselitismo, né? Que vamos pegar e falar que tal religião é boa e tal é ruim. Não se trata disso. Entender a religião como fenômeno humano, como um fenômeno sociológico também, vai muito além do que o senso comum pensa sobre isso. Então, é muito legal o nosso espaço, porque a gente vai ter a chance, Léo, tanto de reforçar, infelizmente, estereótipos, por um lado, mas, por outro lado, quebrar vários. Porque, quer não, somos religiosos. Então, já estamos estereotipados. Não precisamos nem abrir a boca. O estereótipo infelizmente, já nos define. As pessoas, quando nos veem, já falam, ó, eita, ali é um religioso, né? Só que se enganam ao pensar que os religiosos não são seres dotados de razão, de racionalidade e de explicação científica. Então, nós vamos, com certeza, quebrar paradigmas num sentido e em outros, infelizmente, reforçar. Aliás, eu vou tirar o paradigma, é estereótipo, tá bom? Perfeito. Realmente, né? Você não vê teólogos sendo chamado para programas. Normalmente você vê, por exemplo, um telejornal. Você vê lá o filósofo, o economista. Agora, a questão da religião, que é tão importante para a maioria das pessoas no Brasil, é deixada de lado, né? E essa fuga, pensar que religião não se discute, acaba produzindo muitos absurdos, né, cara? Com certeza, com certeza. Ô, cara, começamos bem, hein? Você é louco. Vamos começar, então, com o nosso tema propriamente dito aqui? Vamos lá. Então, é o seguinte, a autoridade sobre o prisma cristão e muçulmano. Primeira questão, ó. Toda autoridade vem de Deus? Tudo provém dele? Você E quer começar? lasqueira. E lasqueira. Eu acho que eu vou começar, mas eu quero esclarecer aí para os nossos ouvintes e para as pessoas que nos acompanham, que vão assistir depois. Rapaz, eu acho que hoje, das 8 lives que fizemos até aqui, perdão, das 7, nós estamos na oitava, eu acho que é a que eu tive mais dificuldade. A que me fez pensar bastante mesmo.
porque é um tema muito delicado, é um tema complexo para o cristão, é um tema complexo para o estudante da religião, é um tema complexo para o cristão, para o muçulmano, para qualquer pessoa, porque nos leva a fazer reflexões muito além do que ou a Bíblia, ou o Corão, ou a racionalidade possa pensar. E vai gerar muita discordância. Mas é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para gerar concordância. Nós estamos aqui para gerar discordância e debate. A gente quer debate. E através do debate produzir um saber sobre isso. Ora vamos ter que recuar em posicionamentos, ora vamos ter que avançar. Então, Léo, primeiro eu queria perguntar para você se quando você fala da autoridade de Deus, você está falando do próprio Deus ou se você está falando das autoridades que Deus institui na Terra? A questão, são duas questões, né? A primeira é assim, toda autoridade vem de Deus. Quer dizer, as autoridades, eu sou uma pessoa que tem autoridade na Terra. Certo. Isso provém de Deus. A Entendi. segunda parte, se tudo que existe provém de Deus. Léo, então vamos lá. É o seguinte, eu tô curioso para saber o que você vai responder, porque eu acredito que o que eu vou responder, muitas pessoas já sabem, já esperam, né? Ou não, mas eu tô curioso para ver o prisma islâmico. Porém, cara, é o seguinte, depende. Toda autoridade vem de Deus? Depende. Tem umas autoridades aí que quando eu olho eu falo, rapaz, Deus não tá nesse negócio aí não. Deus não tem nenhum tipo de compacto ou de acordo ou de nada. Deus não está envolvido nisso. Eu olho assim e falo, meu Deus, que é isso, rapaz? Mas isso não é de Deus. Então vamos lá. Se eu vou pensar em Deus, é lógico, Léo. Como eu disse que isso traz muita reflexão, muito pensamento, eu estava analisando isso daqui da questão da autoridade. E, poxa, Léo, agora para os nossos ouvintes saberem o seguinte: eu já tive muitos conflitos estudando história, filosofia, própria teologia. Né? Eu costumo dizer que na história eu tombei, na filosofia eu rolei, e na teologia eu capotei completamente. Foi um capote. Quando deveria ser o contrário, eu deveria estar mais perto. Mas a dúvida é muito importante, porque a dúvida produz a fé. A dúvida produz a crença. Então, em termos seculares, não, as autoridades não provêm de Deus, em termos seculares. As autoridades estão no mundo, estão vivendo no mundo, e estão agindo de acordo com o que o mundo acha que deve ser feito. Com saber científico, com saber histórico, com o conhecimento acumulado, com as ideias, com as crenças, com a cultura. É isso que está acontecendo. Só que, quer não, isso é uma escolha, tá? E aí eu vou para o lado da fé. Eu escolhi acreditar que Deus está no controle de tudo. Então ele é a suma autoridade. Porque se não for para eu acreditar assim, eu prefiro ser ateu, pô. Eu prefiro não acreditar em nada. Porque se eu achar... Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que ele tem ele fez uma palestra e tal, e ele fala sobre o subtreco do subtroço. Não sei se você já viu isso, já, né? Vi que você concordou. É o subtreco do subtroço. Então existe todo um cosmos gigantesco, toda uma realidade, as leis naturais, tudo. E aí eu fico achando que eu sou alguma coisa. Então a primeira coisa que eu diria é o seguinte: em termos seculares, não. Todas as autoridades não vêm de Deus, inclusive a própria autoridade de Deus não tem nada a ver com o mundo. Mas pela fé e pelo que eu tenho estudado e visto, eu consigo acreditar que Deus está no controle de tudo. Mas nós nos decepcionamos às vezes. Fala, como Deus permite essas coisas? É porque a própria Bíblia diz que chove sobre a cabeça do justo e do injusto, cara. O sol nasce para todos. Então por que vou responsabilizar Deus? Então a primeira pergunta é essa, tá? Eu acredito que nem toda autoridade vem de Deus, mas Deus é a suma autoridade. Tá? E em segundo ponto, só um instantinho aqui que eu também deixei as perguntas aqui pra gente, para eu não me perder também aqui. Deus, sim, pode intervir e utilizar não só a sua autoridade, mas uma autoridade
para mudar um contexto histórico, tá certo? Mas isso é só, aliás, nós vamos voltar naquilo que havíamos conversado sobre o deísmo, o teísmo, esses tipos de ideia de ver como Deus age na história. Mas, por fim, eu diria o seguinte, Deus às vezes pode pôr a mão e às vezes pode tirar. Então, nesse ponto, eu vou ficar mais na resposta e no campo da fé do que na razão. Tá certo? Não sei se eu respondi, mas eu vou por aí. E eu tô curioso para ver o que você vai nos falar. Eu tô curioso mesmo. Porque todo mundo já sabe que o cristão vai dizer que as autoridades vêm de Deus, que lá em Romanos fala isso, aquilo outro. Mas o que o Islã diz para nós? Você tá falando aí, porque assim, eu não formalizei esse conhecimento ainda, né? Certo. Não reuni todas as passagens, porque a gente vai lembrando, assim, é um negócio meio aleatório, né? Exatamente. E você falando assim agora, me fez lembrar da aprovação de Jesus. Quando ele estava lá, aí não sei qual evangelho, acho que deve ser os evangelhos mais, os 4 ali, dessa história. Mateus fala. Ele fala assim, ó, se me adorares, né, eu te dou todos esses reinos. Aí eu já lembrei daquela parte lá que eu até havia anotado, ó, o mundo jaz no maligno. Então ali o demônio ofereceu todos os reinos da terra para Jesus. E aí, cara? Será que não é só um ou outro? Ou Deus ele vai bater o martelo, vai tirar, por exemplo, o faraó? O faraó estava seguindo o demônio. Beleza, Certo. aí Deus falou, daí não passa, cara, você foi avisado. Chegou a sentença. Aí me fez lembrar daquele filme, aquele cara bonitão lá, qual é o nome dele? Tom Cruise. Pô, tem tantos no cinema. O Minority Report. Ô, Não sei se filmaço, hein? Filmaço. Então, É o o Jude Law. Jude Law, para você, por exemplo, eu vou cometer um crime amanhã, mas será que eu posso ser preso hoje? Eu não sou inocente. Eu sou inocente, né? Então, Claro. eu acho que tem um pouco dessa dinâmica. Você tá ali. Por enquanto, você é o farol, você não fez nenhuma besteira, aí de repente você vai lá e massacra um povo. Opa, agora vai pesar a sentença. Mas para a sentença pesar, você ser retirado, aí você tem que ter sido advertido, né? E ter cometido o crime. Senão você não vai responder pelo quê, se você não cometeu. Então você caiu no raciocínio do Minority Report. Né? Muito legal. Agora, Boa analogia. valeu. Você concorda com esse raciocínio, mais ou menos? Eu concordo. Então, na verdade, o que você está nos levando é dizer o seguinte: olha, a autoridade foi instituída por Deus, ela é instituída. Mas Deus está de olho. Ele permitiu, né? Por exemplo, permitiu que o farol chegasse ali. Gostei dessa intervenção. Deus permitiu. E ao mesmo tempo que ele foi permitiu, ele também pode tirar fora. Tipo, olha só um raciocínio interessante. Acho que está na própria Bíblia, né? A própria Bíblia fala o seguinte: maldito o homem que acredita no homem, tal. Maldito o homem que acredita, que bota a fé na força do seu braço. Tem várias partes. Verdade. Aí você não cometa, eu ia falar não cometa idolatria. Adultério também. Aí o povo começa a adorar um Messias. Deus advertiu. Não cometa idolatria, inclusive de homens. Não confie num homem. Aí chega um cara lá, um populista, engana todo mundo, porque as pessoas não seguem esse primeiro mandamento. Aí o que acontece? A graça. 700 mil mortos, a vacina não serve para nada, né? Arma para cima e para baixo na mão de bandido, né? Afrouxou as leis. Então Deus adverte. Agora o povo não segue, aí coloca os líderes lá. Exatamente. Entendeu? Ó, eu gostei disso que você falou, porque a gente vem para a realidade brasileira e de fato,
a gente vê que houve um entrelaçamento entre os cristãos, assim, não é todos, tá? Mas uma grande porcentagem, principalmente os que têm poder, né? E mistura esse negócio com a política e acaba dando essas coisas aí, né? Parece, eu fico vendo o Saul contemporâneo. É como se o inelegível fosse o Saul contemporâneo, o povo querendo um rei novamente. E nós queremos um É rei, boa. né? Pô, faz tempo que eu li, mas era bem perdidão, né, esse Star Wars, né? Nós queremos um rei. Aí depois vai ver que esse rei é um sepulcro caiado, né? É um antro de podridão, é um antro de incoerências que vão completamente contra os ensinamentos da palavra de Deus. Pelo amor de Deus. E falar nisso, nós podemos, na próxima live, estar nesse tema aí, hein, cara? Perfeito. Eu vou falar aqui Considerações suas. vou falar alguns trechinhos aqui que eu... Ó, tudo provém de Deus? Segundo o Alcorão, sim, tudo provém dele porque ele é o criador de todas as coisas. Amém. Inclusive, se você pegar a matéria que constitui as pessoas, tudo foi feito por Deus, né? Inclusive de ditadores, ele que fez, né? Só que a alma ele dotou de livre-arbítrio, né? A pessoa toma suas decisões. Deixa eu ler alguns trechinhos aqui. Ah, tá. Ó, no livro aqui que... Vou fazer um marketing aqui, ó. Muhammad segundo o Alcorão. Ô, Léo, esse livro é seu, né? Isso aqui Por é favor, o... meus amigos, vamos lá, o Amazon, vamos prestigiar o nosso escritor aqui, comprar um livrinho, né? Faz favor. Opa. Ó, essa biografia aqui, ela é a única que não tem sunismo. Ela pega só trechos do Alcorão, então faz um retrato de Muhammad bem próximo em termos históricos, da realidade. Porque é o único livro que existia ali logo depois dele morrer constituído era o Alcorão. A Suna não existia. Então tem aqui na página 36 um capítulo chamado Muhammad não errava. Então aqui fala que ele errava, né? Tipo, ele não errava naquilo que era... Deus falava assim, ó, você tem que escrever isso aí, né? Registra essa revelação do Gabriel. Então aí você já tem a revelação divina. Só que ele, no dia a dia dele, o Alcorão fala que ele errava. Tem um episódio aqui que fala que um cego foi... Um pobre foi ter com ele, e ele estava falando com uns caras que eram orgulhosos. Ele falou, não, dá licença, estou ocupado. Aí o Alcorão fala, nunca mais faça isso, você foi arrogante. O cara estava interessado no que você tinha a dizer, e você estava perdendo tempo com pessoas que não estavam interessadas. Nunca mais faça isso. Nossa. Então, adverte. Fala assim, se você inventar alguma coisa em nosso nome, você está perdido. Então, era assim, bem rígida a questão com ele, né? Interessante. E aqui, deixa eu ver aqui. Outro capítulo é assim, ó, o que significa obedecer o profeta. E aqui você vê que obedecer o profeta significa você, primeiro, obedecer o que Deus mandava para ele. Porque ele é um mensageiro. O mensageiro, ele é importante por causa da mensagem que ele traz. Não por causa das coisas particulares dele, né? Com certeza. Então, tá aí, nós estamos falando assim em termos de autoridade religiosa, né? Ó, 3:26 aqui. É que tem muitos trechos, cara, para lembrar de cabeça. 3. Pai, eu vou dizer uma coisa a você. Nós vamos conversar só um pouco aqui. Porque se a gente for conversar sobre esse assunto, nós vamos Sim, cara. embora. Qualquer coisa a gente marca a parte 3, continuação. Meu Deus, parte 3. Aí vai ter a 5, a 6. Meu, esse termo é muito extenso, cara. Ó, Vai ficar igual o filme do... Vai ficar igual o filme lá do... Qual é o nome? Velozes e Furiosos. ou o rock. Rock, vai até lá embora. Vai embora, meu. Fala aí. 3:26. Diga, ó Deus, soberano da soberania,
tu concedes a soberania a quem queres e tiras a soberania a quem queres, e dá o poder a quem queres e envileces a quem queres. O bem está em tua mão. Por certo, tu sobre todas as coisas é onipotente. Então, estaria só para confirmar aquilo que a gente falou. Então, mais alguma coisa sobre essa questão 1 ou quer já ir para a próxima parte? Olha, eu acho que conseguimos sintetizar bem, né? E eu gostei das passagens que você leu, gostei do que você falou sobre a questão do profeta. Acho muito interessante isso. Então, sempre nós vamos nos defrontar em situações que nós queremos não dar a atenção devida às pessoas. E agora aqui vai uma palavra assim, bem pastoral, não no sentido de pastor, não é isso, mas no sentido de acolhimento, de aconselhamento. Eu acho que todos nós devemos prestar atenção na dedicação do tempo que damos às pessoas. Nós precisamos dedicar tempo às pessoas. Eu costumo falar isso aqui com a minha família. Nós precisamos, às vezes, é igual, por exemplo, o Léo me deu um livro, gente, que é sobre a questão de um estudo sobre a mulher, sobre a família no Islã. Então, poxa, ele me deu o livro. Eu preciso ler o livro. Pô, ele me indicou um vídeo. Eu posso não ver na hora que ele falou, mas eu preciso dedicar tempo às pessoas. E muitas vezes, a gente não dedicando aquele tempo, a gente perde a possibilidade de trazer uma pessoa próxima para o reino de Deus, para o reino da palavra, né? Então, eu acho muito importante que a gente esteja disposto a ouvir as pessoas. E se quiser seguir, vamos embora, mano. Beleza. Eu estou aqui pensando, se eu lembrar de alguma passagem que eu acho que é muito relevante, eu peço licença e leio, tá? Alguma Não, coisa assim, tranquilo, tranquilo. já. Em relação à Bíblia aqui, tem várias, mano. Boa, mas se você lembrar de alguma coisa assim, que se encaixa como uma luva, mano. Ó, Não, lembrei de beleza. uma coisa aqui daquela questão lá. Fechou, Até, fechou. então vamos lá, a questão 2. Aqui é polêmica, né? Oh, meu O Deus. povo, todo povo tem um governo que merece? Caramba. Ô, Léo, você gosta. Você gosta. Você fica vindo com essas coisinhas aí. Eu fico imaginando. Aliás, gente, o Léo adora me provocar aqui. E eu fico toda hora com a mente fervilhando para responder essas perguntas. Ô, Eu Léo, gosto desses ditados populares, assim, sabe? Eu acho que é, dá vocês têm para um governo. Hein? Vocês têm um governo que merece. uns ditados assim. Ô, Léo, eu acho que sim e não. Sim e não. Só que essa resposta, eu vou explicar aqui, vou explicar. Eu acredito, eu vou dizer assim, olha, todo povo tem o governo que merece. Nós temos duas respostas, uma laica e uma religiosa, uma da fé, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa é, no mundo racional, existem as ideologias, os pensamentos, as correntes políticas, filosóficas, econômicas. Tem pessoas, né, principalmente agora no Brasil atual, que não estão orientados por nada. Eu me lembro que o meu sobrinho chegou para mim e falou: tio, você precisa ouvir esse cara. Aí eu, nossa, caramba, sério? Ele é, tio. O cara é fogo, meu, porque esses caras do STF. Aí eu fui ver quem era o cara. Pelo amor de Deus, meu. Minha mãe é doméstica. Minha mãe foi doméstica a vida toda, auxiliar de cozinha. Não, isso aqui não é para hierarquizar as pessoas. Se tem diploma, não tem, se é estudado, não é. Mas quando eu fui ver o cara é radialista, meu. Pô, meu, os caras do STF são conferencista internacional, professor universitário, doutores, escritores de livro. Os caras são. Tem livro de Constituição, sabe? Pô, direito constitucional, caramba, aí o cara vem me falar que um radialista sabe mais que os caras do STF. Não, meu, pelo amor de Deus, não é prezando pela autoridade, não é dizendo que quem tem estudo tem uma autoridade. Não é isso. Mas pelo amor de Deus, né, meu? Então, o indivíduo não consegue entender a realidade, tem um pensamento, infelizmente, medíocre, né, em relação ao mundo concreto, meu.
Pô, hoje eu ouvi uma pessoa dizer para mim que eu sou extremista. Aí eu falei, Jura? Hoje? eu juro! Que Um isso? cara que é bolsonarista, cara. Na internet? Não, foi o pessoal do convívio. Ô, louco. Falei, Jesus amado. Então, é para você ver quando uma pessoa está com comprometimento cognitivo. Puta, agora eu peguei pesado. Tá com comprometimento cognitivo, cara. Entendeu? Então, nesse sentido, eles merecem o governo que tem. E eu estou dizendo uma resposta racional e científica. Eles merecem. Eles merecem esse governo. Tá? Agora, em termos religiosos, também merecem às vezes. E às vezes não. Mas por que merecem? Porque se apegam a questões que não estão atreladas a Deus. Não estão atreladas aos escritos. Seja como você mesmo pontuou aqui, pela idolatria, seja pelo próprio ego. Então distanciam-se de Deus a um ponto em que não querem mais Deus. Eu me lembrei do exemplo de Saul. Eles não querem mais o juiz, não querem mais Samuel, eles não querem mais Deus guiando, eles simplesmente querem ser como todo mundo. O cristão não tem que querer ser como todo mundo. Infelizmente, Léo, sou um sujeito pecaminoso. Eu peco. Então, eu acabo às vezes sendo como todo mundo, mas eu sei que não devo ser. Eu preciso lutar contra isso. Só que as pessoas fazem o quê? Elas pegam e fazem assim, não, mas eu vou viver minha vida. Mas a sua vida está sem Deus, querido. Não, eu vou viver minha vida. Ah, mas é assim mesmo. E aí, Deus permite, que é aquilo que você já tinha comentado anteriormente. E aí, meu amigo, acaba tendo o governo que merece, acaba tendo Saul, quando poderia ter Davi. Entendeu? Não que Davi também tem seus limites. Uma hora a gente pode conversar sobre monarquia, e ele também tem seus problemas, tá? Só que assim, então eu diria, Léo, sim e não, de acordo com as circunstâncias. Então, as circunstâncias, sejam elas intelectuais, racionais, podem sim fazer a população ter o governo que merece, como as questões religiosas também podem fazer esses religiosos terem o governo que merece, porque, de um lado, ou estão as pessoas afastadas da racionalidade e do entendimento da realidade, e do outro lado, as pessoas estão afastadas do propósito e do que Deus quer. Beleza? Não sei se eu fui claro, mas eu vou por esse caminho aí. Você, o que você pode me dizer? A população aí, Não, seja eu do concordo. Brasil, eles têm o Concordo governo com, que merece? eu concordo com o que você falou. E isso aí, inclusive, uma fala anterior, é aquilo lá, né? As pessoas não seguem os mandamentos de Deus, aí escolhem governantes hipócritas. Muitas vezes é governante que se faz da religião, né? Por exemplo, o Bolsonaro, se diz católico. Aí ele começou a ir em igrejas protestantes, todas as denominações. Se o Brasil fosse um país de qualquer outra religião, ele, ele ia lá rastejar para pegar votos. Ou seja, o interesse é você usar a religião, a boa-fé das pessoas, usar, inclusive, seu sobrenome, né, que é Messias. Aí as pessoas, o subconsciente já vai, tem até uma entrevista, um repórter foi perguntar para ele alguma coisa, ele falou, inclusive, no meu nome tem Messias. Ou seja, o cara se colocou ali como um predestinado. Aí a pessoa mais simples falou, é Messias. Desculpa eu te cortar, pelo amor de Deus. Ó, vou lançar um livro em breve sobre esse tema, hein? Opa. Tá? Vou lançar um livro sobre esse tema, beleza? Não esquece que você vai me ajudar aí na edição, tá? E desculpa atrapalhar o seu raciocínio, mas aguenta aí, galera. Vou lançar um livro sobre isso aí, viu? Aí, ó. Vamos fazer uma live só. Uma não, né? Vai dar várias lives só sobre o livro. Então, o povo tem o governo que merece. Aqui tem um trecho do Alcorão que fala assim, ó, que Deus não muda a condição de um povo sem esse ter mudado o que tem dentro de si mesmo. Está no Alcorão. Então, se um povo é ruim, um coração ruim, vai ficar numa condição ruim, tá? Outro trecho fala o seguinte, ó. Fizemos os injustos aliados
uns dos outros. Então, quando você vê uma pessoa ruim, as pessoas que irão se juntar ao redor dela também são ruins. As pessoas ruins são aliadas umas das outras, tá? E as pessoas boas são aliadas umas das outras. Então, se um povo tem um governo ruim, é porque tem uma grande massa de gente ruim, que simpatiza com aquilo. Inclusive, nós estamos vendo aí, de novo, né, a volta da extrema-direita em alguns países. Os Estados Unidos é complicado, porque é extrema-direita e ultra-extremista direita, né? Porque entrou o Trump agora, mas o governo anterior, os caras estavam mandando armas lá para continuar o genocídio em Gaza, né? Então, é complicado. Então, de acordo com o Islã, essa frase faz sentido. Ó. Todo povo tem um governo que merece. Infelizmente, terão inocentes ali no meio, né? Mas aí a gente tem que confiar na providência divina, o exemplo de Jó, de Jacó, quer dizer, de vários povos, né? Do próprio Ló, né? Ló. Eu estava pensando no Ló, eu falei Jó. Por exemplo, José. José estava no meio de uma tirania. Só que Deus abençoou ele com conhecimento e ele conseguiu viver ali. Ele conseguiu o respeito daquelas pessoas. Então, Deus sempre vai trilhar um caminho para as pessoas, né? Para os seus servos, em qualquer situação. Gostei das leituras que você fez. E eu lembro que eu falei com você na escola uns dias atrás, né? Sobre o pavio fumegante. Então, muitas vezes, as pessoas são como um pequeno pavio. Então, aonde tem um pequeno pavio, né, um pequeno candeeiro, pode ter o problema, a escuridão que for, mas tá lá o caminho, é como se fosse um farol para as pessoas. Então, todos nós temos nossas limitações, mas com certeza, dentro de uma ordem justa, existem as pessoas que são justas, que são tementes, piedosas, e elas podem, né, fazer a diferença. Outro trecho que eu lembrei, só que eu não achei a referência dele, é que, dependendo da situação, Deus pode fazer as pessoas experimentarem seitas e tiranias. Isso aí está no Alcorão. Então, é isso que a gente está falando, de uma coisa meio causa e efeito, física, né? Toda ação tem uma reação. Então, se um povo tem um coração ruim, esse povo se esmera na hipocrisia, né, no mau caratismo, então esse povo vai se identificar com esse cara aí, que é o cara que vai querer dar o jeitinho, o malandro, o cara que não vai pagar impostos, o discurso do Marçal, né, que é se dar bem sem esforço. Tá? Então, é ação e reação. Se não seguirmos os mandamentos de Deus, a gente vai ver várias coisas ruins acontecendo. É isso. Com certeza. É igual você, por exemplo, você fala para o seu filho, ó, não coloca o dedo aqui, na tomada. Né? Você não mostra na prática. Né? Ó, vou colocar aqui, ó. Não coloca. Aí ele vai lá e não confia na sua palavra, como pai. Ele coloca o dedo na tomada. Opa. Ficou vivo, deu sorte. Entendeu? Então, Deus, ele orienta por meio dos mandamentos, das várias histórias narrativas. O povo os profetas. Aí o povo não segue. A gente vê a desgraça acontecendo. Né? Concordo, meu irmão. Concordo, totalmente. Beleza. Vamos para a próxima questão? Vamos avançar. Rapaz, o negócio tá indo, hein? Tô gostando. É que não deu tempo da gente divulgar e a gente está sem comentários, mas temos aqui, acho que entrou 3 pessoas aí, às vezes a pessoa consegue assistir, tem uma pessoa online aqui. Maravilha. Se ela quiser comentar aqui, mandar qualquer questão. Tá? Ô, Léo, eu sei uma coisa. É só uma questão de tempo para esse vídeo chegar a milhares. Opa! Ó! Caramba! Vou colocar umas panqueiras rebolando aqui aí já. Aí bomba! Aí bomba! Rapidinho. Aí colocar aqui tigrinho, só coisa boa, né? Bomba rapidinho. Ó, questão 3.
Há servos de Deus que não seguem as Escrituras? Claro que há. Oxe! Rapaz! Você teria algum Ó, exemplo? meu amigo, é o seguinte, oh meu Deus, essas perguntas, meu pai do céu. Ai, meu Deus, como que eu faço para responder isso? Ô, Léo, seguinte, primeira coisa é que a gente é humano. Então, isso não nos dá o direito de, como é que posso dizer assim, jogar tudo na nossa humanidade, né? Não é isso. Nós temos responsabilidade. Mas, rapaz, eu vi servos de Deus fazendo sinal assim de arminha em igreja. Então, isso aí eu não sei se isso aí for, se isso aí tiver nos evangelhos, eu desconheço, né? Também. E aí eu vi pessoas dizer, não, ele é de família. Desculpa, vamos ter que acabar indo para esse lado, desculpa. Mas, ó, ele é de família. Aí pega um diz no slogan de campanha, desculpa. Né? As pessoas vão dizer, esses religiosos de esquerda. Mas não é. Um diz, olha, um livro numa mão, uma carteira de trabalho na outra, em 2018. E o outro diz, você vai ter arma. Vamos acabar. Vamos não sei o quê. Porque vamos acabar com a bandidagem, bandido bom é bandido morto. Meu irmão, se você vê um cristão dizendo bandido bom é bandido morto, você já sabe que ele não está cumprindo o que as escrituras determinam. Jesus não falou para o ladrão da cruz que ele tinha que estar morto. Jesus não falou isso aí. Jesus disse que ele estaria com Jesus no paraíso no mesmo dia. Jesus perdoou aquele homem. E temos vários outros exemplos. Então, se um servo de Deus, certo? Seja ele muçulmano, seja ele cristão, ele pode seguir ou agir de acordo ou muito fora das escrituras? Com certeza. Primeiro, porque é humano. E segundo, porque quer queira ou quer não, tem pessoas que não se encontraram ainda. Eles estão naquele lugar, mas eles não são daquele lugar. Eles estão lá. Então, isso se coloca em pessoas comuns e simples que vão às comunidades religiosas, a pessoas mais letradas e até autoridades religiosas. Eles estão lá, eles não são de lá, eles só estão. Então, eles vivem em desacordo à autoridade de Deus, em desacordo à autoridade das Escrituras, em desacordo com os ensinamentos cristãos. Então, infelizmente, sim. Inclusive, Léo, para que não sejamos hipócritas, nós, às vezes, infelizmente, estamos em desacordo com as Escrituras. Nós nem sempre fazemos o que as Escrituras mandam. Tá certo? Mas tem um detalhe, que possamos sempre ter consciência disso, que possamos nos arrepender das coisas que fazemos ou que pensamos que desagradam a Deus. Tá bom? Então, sim, há cristãos que, infelizmente, não vivem de acordo com as Escrituras. E tem muçulmano que não vive de acordo com o Corão? Deve ter, né? A questão, ó, há servos de Deus que não seguem as Escrituras. Tem gente que se diz servo de Deus, né? Tem um monte. Isso aí é o famoso ser e parecer, né? Então, tem muitos muçulmanos, inclusive nações, você fala, nação islâmica. Aí você vai ver lá a nação subjuga as mulheres, não deixa elas estudar, não deixa trabalhar, tipo o Afeganistão. Aquela doutrina do Talibã lá, e eles misturaram ideologia tribal com religião. Por exemplo, alguns lugares da África, acho que é um lugar só, eles fazem mutilação genital das mulheres. Eles se dizem muçulmanos, mas isso aí é um costume tribal, tá, deles. Então, tem lugar que mistura a cultura local e a religião e vira uma confusão. As pessoas não sabem mais o que é cultura e o que é a religião. Por exemplo, tem muitos muçulmanos, principalmente muçulmanos recém-convertidos,
que eles começam a confundir o Islã com o arabismo. Então o cara começa a deixar a barba. Eu não deixo barba por causa disso, não, tá? Mas o cara deixa a barba, coloca taquia, começa a andar com aquelas túnicas, começa a idealizar a cultura árabe. Mas a cultura árabe é uma coisa, o Islã é outra coisa. O Islã o próprio Alcorão fala que o Islã já existia antes dos árabes, então você não pode falar que o Islã é uma coisa de árabe. É um estado de espírito, né? Que significa submissão a Deus. Agora, assim, há servos de Deus que não seguem as escrituras. Eu lembro de alguns exemplos aqui, por exemplo, acho que Abraão, na época dele, não tinha escritura, né? Não tinha escritura na época de Abraão, então ele era um servo de Deus que não tinha escritura. Muhammad mesmo. Muhammad, ele também. Ele, até um certo momento da vida dele, ele não sabia nada de nada, né? Só depois que ele recebeu a revelação. Os povos que não tinham escrita, não desenvolveram sistemas alfabéticos ou aqueles pictogramas de escrita. Por exemplo, eu conversei com um pajé ano passado sobre questão de Deus, né? Ele, sim, Deus. Aí ele falou, Tupã. Ele fez até assim, né? Tipo, os muçulmanos fazem assim, que é o testemunho de fé que Deus é único, existe e é único. Lá, ilallah. Lá, ilallah. Não há divindade além de Allah. E, inclusive, os malês, que foram um povo que foi escravizado aqui, um povo africano que foi escravizado aqui no Brasil, na Bahia, né? Na Bahia. Eles eram muçulmanos, eles falavam lá, ilaha, ilallah. Se eu não me engano, a expressão aleluia surgiu disso daí, dessa expressão árabe, que é o testemunho de fé do Islã. E o pajé falou, Tupã. Mas Tupã me explica. É Deus único, criador de tudo. Então beleza. Então ele está seguindo a mesma mensagem dos profetas. Nem tem escritura. Ou seja, é um servo de Deus que não tem escritura. Né? Interessante, interessante raciocínio, interessante, eu gostei disso aí. Inclusive, desculpa eu te cortar rapidamente, eu não sou levi-straussiano, mas eu recomendo às pessoas que estão nos acompanhando, dá uma lida em Claude Lévi-Strauss, saber quem que ele é, e as formas como ele diz que a mente humana processa as coisas. Isso vai fazer com que a pessoa derrube vários mitos, porque às vezes fica pensando que os ocidentais são os bonzão, aí esquece dos indígenas, né, dos chamados ameríndios, e aí nós vamos ver que a mente humana processa muitas coisas da mesma forma em qualquer lugar do mundo que ela estiver. Então fica aí a dica para as pessoas verem Lévi-Strauss. Fala aí. Isso, e você vendo nas próprias escrituras, tanto na Bíblia quanto no Alcorão, você vê vários exemplos antiquíssimos, né? Noé, Poxa. Adão, Enoque. Você vê que eles, provavelmente, não existia nem a escrita na época deles. A escrita surgiu na Fenícia, né? Acho que foi na Fenícia. Na verdade, a escrita, ela surge na Suméria, né? E também no Egito. É algo assim, mais ou menos paralelo, cada qual, né? E tem a ver com as grandes civilizações, com o surgimento do Estado, né? A Fenícia foi o sistema silábico, né? Alfabético, muito bem, sistema alfabético. Caramba, estamos cheios de cultura hoje, hein? Bom, de acordo com as próprias escrituras, várias pessoas que acreditavam em Deus. E outra coisa, o raciocínio. Se Deus ordena aquilo que é bom, e você, mesmo não acreditando em Deus, você faz aquilo que é bom, né? Por exemplo, você é uma pessoa caridosa, então você acaba sendo um servo de Deus, né? Mesmo involuntariamente. E também eu lembrei aqui do caso do Ciro, né? Que a Bíblia fala que ele era um servo ungido que estava sendo enviado para libertar para fazer o povo de Israel sair lá da Babilônia. Isso, o cativeiro babilônio, ele fez um salvo-conduto para eles voltarem para Jerusalém.
E a Bíblia fala que ele era um servo de Deus, um Messias para Deus. E provavelmente ele não era um profeta, não. Ele era Nada. totalmente alheio ao judaísmo, né? Ele não era nem hebreu. Então, existem pessoas, respondendo a questão, né? Há servos de Deus que não seguem as escrituras, sim. Eu acho que o melhor exemplo que eu falei é o dos Guaranis, né? Que eu falei com o Boa. Pajé, aí ele falou, ó, a gente acredita em Deus único, Tupã, criador das águas, do céu, de tudo, nossa. Poxa. E eu também achei legal você trazer o exemplo de Ciro, né? Porque se a gente for pensar na Bíblia, no livro de Isaías, né? 45, do 1 ao 7, 200 anos antes, né? Aqueles que acreditam nas profecias do profeta Isaías, ele estava dizendo, ele cita o nome de Ciro e etc. Então, Ciro é alguém que não é oriundo do povo hebreu, do povo de Israel, mas Deus o usa para que ele liberte o povo do cativeiro, né? Inclusive, nós temos referências sobre ele, também em Esdras, tá? Fala sobre ele, em Crônicas, há várias outras passagens na Bíblia que falam do exemplo de Ciro. E eu, com certeza, eu tô com você nisso daí, tá? Eu disse sim e não, né? Porque tem as duas situações, Até mas... que concordamos, hein? Pelo amor. Poxa vida, pelo Eu menos só, uma, hein? eu só discordo. Não, eu já concordei com você várias vezes, eu só não falei a palavra. Ah, meu Deus. Então, assim, eu achei o exemplo de Ciro bem pertinente, viu, Léo? Bem pertinente, porque é um sujeito que não tem ligação nenhuma com o povo judeu, mas Deus o usa num contexto específico, e há vários relatos bíblicos que mostram isso. Então, eu acredito que sim, Deus também pode usar pessoas não crentes, ou que não são do meio, para fazer algo pelos crentes. E gostei do que você disse sobre o indígena, porque nós podemos... Veja, eu poderia dizer, olha, você é um muçulmano radical. Não, pelo contrário. Eu estou vendo que você conseguiu enxergar num pajé uma definição de Deus que coaduna com o que você pensa. Isso é muito legal. É o pensamento conceitual, né? Boa. Se você chegasse para ele assim e falasse, ah, você é muçulmano? Não, sou Guarani. Aí, não, mas aí você pega o conceito do Islã, que é o conceito do monoteísmo. Aí você fala, cara, você acredita em Deus? Ou vários deuses? Acredita em Deus. Quantos deuses? Um, Tupã. Mas Tupã, explica o que é Tupã. É o criador do céu e da terra. Está em Gênesis, na Bíblia, na Bíblia toda, né? Claro. No Alcorão todo fala que Deus é o criador dos céus, da terra e do que existe além deles. A gente nem imagina. Vamos fazer um dia uma discussão, não agora, mais para frente, sobre monoteísmo, trindade e coisas do tipo, beleza? Isso aí vai ser interessante também entrar na questão da verdade, né? Ah, legal, bacana. Podemos. Por exemplo, será que não existe verdade absoluta? Então, Tem se não não, hein? existe, não, um tema Sim. legal. Então, vamos lá para a próxima questão? Vamos embora. Estamos caminhando bem hoje, hein? Você é louco. Estamos indo bem aqui. Se Tá não tivesse engatado. de pura, meu! Ô, louco, bicho. É que o Vander não entrou hoje. Puta, mano. Caramba, mano. Pô, você é louco. Talvez ele esteja ouvindo aqui. É. Beleza. Ó, questão 4. Os sistemas legais ocidentais copiaram povos semitas? Hoje eu tô no sim, no não. Caramba, toda hora. No mais e no menos. Ô, Léo, eu acredito, eu não diria copiaram. Eu diria que eles foram influenciados pelos sistemas semitas. Primeiro, que é uma questão histórica. As primeiras civilizações estão lá no Oriente Próximo, no chamado Oriente Próximo. Então, não fala que as primeiras civilizações são na Europa. Não fala que as primeiras civilizações são na América. Se bem que nós temos civilizações na América também, na África, etc. Beleza? Então, temos que respeitar e dar voz a todos os povos no sentido global. Porém, quando a gente fala de sistema legal, com certeza, eu não diria que eles copiaram, mas que existe uma influência, existem similaridades, e existem até coisas que são utilizadas, sim, tá? Eu acho que sim. E aí a gente, se você quiser, a gente pode discorrer sobre
várias possibilidades aqui, porque eu acredito que tem do próprio Corão, com certeza, muitas coisas também são influenciadas. Né? Eu estava lembrando aqui que aí eu fui dar uma olhada sobre o tema, pensar sobre isso. Quando a gente pensa na questão das leis judaicas, né, do Antigo Testamento, a gente tem que entender que é uma lei ligada à religião, porque é uma lei dada por Deus, tá certo? Então, tem uma diferença entre os códigos criados pelo ser humano e os códigos que são ditos ou dados por Deus. Então, a lei e a legalidade dentro do povo judeu na antiguidade, ela é algo que é entre religião e a vida no mundo, tá certo? Isso é dado por Deus. Então, a gente tem que entender o seguinte, que isso é feito o quê? De preceitos morais que se misturam com preceitos jurídicos. Que a lei mosaica é isso. São preceitos morais com preceitos jurídicos. Então, a gente vai ver lá em Êxodo, a partir do capítulo 20, todos os requisitos da lei. Tá? Para várias questões, para escravidão, para a questão do assassinato, do homicídio, um monte de coisa. Deuteronômio também. Só que o que é interessante a gente entender? Por exemplo, ideia de imparcialidade. Julgar com imparcialidade. Isso é algo que está previsto no sistema legal hoje. O juiz deve ser imparcial. Eu não estou falando do marreco de Curitiba, não, hein? Eu não estou falando do marreco, não. Então... Conja? Quando for do marreco é outra história. Meu Deus do céu. Ó, fica quieto. Fala. Pensei que você falou alguma coisa. Não, terminou sua... Tô terminando. Beleza. Ó, não, pode continuar aí, à vontade. Ó, beleza. Tem mais 10 minutos aí, se você quiser. Não, beleza. Se a gente for pensar em imparcialidade, né? Deuteronômio de 1 ao 16 vai falar sobre a ideia de julgar com imparcialidade, certo? Combater a corrupção. Então, quando você é imparcial, quando você não toma lado, se bem que é o seguinte, é muito difícil essa questão da parcialidade e imparcialidade do ser humano. O ser humano, cara, ele gosta de uma pessoa porque viu a cara. Ele gosta de uma pessoa porque viu a roupa. Ele gosta de uma pessoa porque ouviu ela falar. Então é muito difícil a gente ser parcial ou imparcial. Mas dá, é possível, mas é difícil. Só que então lá na Bíblia tem exemplos de imparcialidade de Deuteronômio, tá? Tem também o princípio de talião, lá em Êxodo 20 em diante, vai mostrar a questão do assassinato, do homicídio, né? De você acidentar, ferir uma pessoa, como que você vai reparar isso, da questão da reciprocidade. Lá na Bíblia também fala do asilo para proteção, lá em Deuteronômio 19, do 1 ao 7. Por exemplo, Léo, você estava lá com um machado, cortando algo e se escapa e fere uma pessoa. Veja, o princípio de talião não vai poder se aplicar a essa pessoa. Porque foi um homicídio acidental, culposo. Então, a Bíblia ensina em Deuteronômio que tinha que criar um espaço para que essas pessoas pudessem sair e ter essa proteção lá, para que até que aquele nervoso da pessoa que perdeu a cliente fosse aplacado. Então, veja, nós já falamos sobre a imparcialidade, o combate da corrupção, a justiça, certo? Nós falamos do princípio de talião. Tudo isso, de certa forma, está colocado hoje. Eu diria que o princípio de talião, hoje ele existe, Léo, no sentido da reparação ao dano. Não de fazer, matou, vai morrer, por exemplo. Não, isso aí não. Mas a reparação ao dano, muitas vezes existe, e isso bebe na fonte de talião. Outra coisa também importante sobre isso é dizer o seguinte, então, todos esses preceitos jurídicos, mesmo que eles tenham nascido como questão moral e religiosa atrelada à questão jurídica, eles acabam sendo associados depois na produção dos códigos de leis do povo ocidental. Então, para o bem ou para o mal, quer gostem ou não gostem, quer queiram ou não queiram, as leis ocidentais estão todas, de certa forma, influenciadas ou então beberam e trouxeram diretamente da fonte dos povos semitas para o povo ocidental. Tá certo? Então, eu acredito que aí eu consegui dar uma explanada aí. E acredito que você tenha aí também curiosidades sobre o Alcorão para a gente, porque com certeza, não tenho dúvida,
que dentro do Alcorão também haja alguns preceitos que foram trazidos para o mundo contemporâneo, somente para o direito ocidental. Beleza. Eu sei que, só uma curiosidade, né? Lá na Inglaterra já nós temos tribunais islâmicos na Inglaterra. Eu vi isso faz alguns anos, depois qualquer coisa eu coloco na descrição do vídeo. O que seriam esses tribunais islâmicos aí? Não sei se você consegue explicar para a gente. Eu vou tentar lembrar aqui, ó. É o seguinte, na última live, nós vimos que a Constituição brasileira, ela permite a liberdade de religião. Só que na minha religião, fala-se, no Islã, tem um conjunto de leis, entendeu? Então, se a Constituição garante que eu pratique minha religião, então eu tenho que seguir essas leis. Se eu cometer algum crime ou tiver alguma questão de qualquer âmbito para ser julgado, eu tenho que julgar de acordo com o Islã. Né? A Constituição fala que eu posso seguir o Islã, então vou seguir, inclusive, isso. Então, lá, eu acho que eles conseguiram essa permissão do governo e há tribunais islâmicos na Inglaterra. Tá? E agora essa questão em si, né? A questão é a seguinte, ó. Os sistemas legais ocidentais copiaram povos semitas. A gente viu que os povos semitas, acho que inclui ali a Fenícia, tem uma intersecção ali com a Suméria, né? Sim, sim. Até o Egito, tá tudo ali naquele... Eu não citei o Egito, mas eu concordo. Crescente fértil ali, Egito. Exatamente. Beleza? Ali é o berço da civilização. Então, se a escrita surgiu ali, as primeiras leis surgiram lá, então os primeiros sistemas são de lá. O primeiro é o de Hammurabi, né? Exatamente. Tudo bem que ele é meio polêmico, tem algumas coisas ali pesadas, mas é a primeira sistematização. A nossa escrita é alfabética, nós devemos aos fenícios, né? Que provavelmente veio ali da Fenícia, muito comércio com a Grécia, Roma, chegou em Roma, já era, Europa. Então, tem muita coisa que a gente deve aos povos semitas. Por exemplo, as traduções das obras de grandes filósofos gregos, acho que Aristóteles, Sócrates, e por aí vai, se deve aos árabes. Eles traduziram para o árabe, e depois ali, com a expansão do Islã, acabaram entrando na Europa ali, tendo muita troca cultural, né? E é importante até as pessoas saberem, tá, gente? Existem filósofos árabes, tá bom? Existem filósofos chineses, existe filosofia fora da Europa, tá? Que as pessoas às vezes ficam pensando que é só a Europa que manda no mundo. Aí você fala, por exemplo, uma pessoa assim, democracia, tal. Aí a pessoa fala, democracia surgiu na Grécia. Porém, você vê que povos muito mais antigos já tinham sistemas de tomada de decisão baseados na consulta. Tem um livro que eu acho que ele chama... Inclusive, tem uma referência, eu coloquei na referência de um livro que eu escrevi, que é Democracia da Fogueira, uma coisa assim. Os caras estudam como que esses povos antigos tinham um sistema de democracia. Então, por que você tem que encher a boca e falar a democracia surgiu na Grécia, sendo que povos muito mais antigos, africanos, já tinham sistemas assim de tomar decisão baseado em consulta mútua, né, entre eles. Então, a tendência tudo aquilo que é civilizado, avançado, a tendência é a gente falar, isso provém da Europa, né? Quando não, isso aí é uma coisa meio que bárbara, não é verdade? É chinês, aí chinês. É árabe, esses árabes aí, tudo radical, né? Então, parece que tudo surgiu na Europa, tudo que é bom. A gente esquece de falar de várias outras coisas que não são boas, né? Que podem ter surgido lá. Sem falar que, por exemplo, Bagdá, enquanto a Europa estava mergulhada na Idade das Trevas, o Bagdá, vários lugares da Marrocos já tinha a universidade, acho que é a universidade mais antiga do mundo
está no Marrocos. E essas civilizações já estavam avançando na ciência, tudo mais, né? Existe até um dispositivo que é a bateria de Bagdá, que é objeto de estudo. O pessoal acredita que existia uma bateria grande, assim, de barro, os caras colocaram lá eletrodos e tudo, e ela produzia uma pequena voltagem já antes da Europa começar a engatinhar. Então, é isso aí que você falou, a gente tem que pegar e valorizar esses conhecimentos milenares de outras civilizações. É muito importante nós entendermos que o mundo atual ele não é constituído de uma única civilização. Né? Existem lá, vamos supor, as civilizações lá do Rio Indo, as civilizações do Rio Amarelo, né? As civilizações do Tigre e do Eufrates, a civilização do Nilo, e por aí vai. Então as pessoas têm esse problema, né, de achar que tudo se resume ao mundo ocidental. Mas é claro que ainda há muito trabalho para se fazer, para se dar o verdadeiro reconhecimento, não só aos povos africanos, a civilização da África, como também a civilização da Ásia, e também da própria América, né? Porque a gente tem o costume de ter a nossa lente em termos ocidentais. Nós esquecemos que o umbigo do mundo não é aqui, não. O mundo existe para além do Ocidente. Então, achei muito interessante isso aí que você falou para a gente. Perfeito. Então, o que eu tinha para falar sobre isso é isso mesmo, o que você falou também. Maravilha. Eu só completei um pouco porque eu estava com o pensamento alinhado também. Não, legal. Questão 5. Ó. O reino dos cristãos é desse mundo? O que explica seu envolvimento com política? Ó, fiz assim, ó. Essa aqui é para fechar, hein? Essa é a última de hoje. Caramba. Meu, é o seguinte. Vamos manter o formato aí, temos 12 minutos. Perfeito. Cara, assim, deixa eu até pegar aqui uma coisa que eu preparei aqui. Rapaz, o reino do cristão, ele é desse mundo, mas também é celestial, tá? Então, eu diria duas coisas primeiro. O reino cristão é desse mundo e é celestial. Agora, quando a gente vai falar de reino cristão, a gente tem que pensar na figura de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, em toda a sua trajetória e seu ministério, ele vai falar sobre a instituição do reino de Deus. O reino de Deus. Então, esse reino do qual Jesus fala é aqui na Terra. E o reino de Deus é exatamente a humanidade seguir os preceitos de Jesus Cristo. Seguir os preceitos bíblicos. Seguir a boa nova do Evangelho. Então, Cleiton, Leonardo, o que é o reino de Deus para o cristão? O reino de Deus é estar aqui na Terra, vivendo de acordo com o que Jesus ensinou. Isso é o reino de Deus. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele ensinou as pessoas, preparou seus discípulos, seus apóstolos, toda uma comunidade foi criada para que nós pudéssemos viver aqui na Terra o perfeito reino de Deus. Então, a primeira coisa é essa. Então, em termos cristãos, tá? Nós podemos dizer o seguinte, eu vi algo aqui que, primeiro, Jesus inaugura o reino de Deus na Terra, nesse sentido de estar aqui no mundo, tá? Jesus, ele também é o próprio reino, certo? Jesus é o cara que declara o reino para as pessoas, né? E o que institui... Aí agora vem um arremate. O que institui o reino de Deus? É a morte e a ressurreição de Cristo, pô. Porque é com a morte e ressurreição de Cristo que a ideia para o cristão de reino de Deus ela se consolida na Terra. Então, em termos cristãos, nós estamos vivendo o reino de Deus. Só que aí que tá, Léo, eu estou a partir de uma perspectiva. Existem outras. Essa não é a única. Tá certo? Então, a interpretação, inclusive, o livro de Apocalipse, por exemplo, há várias interpretações e explicações. Tem pessoas que acham que o reino já está aqui agora. Tem pessoas que acham que Jesus vai voltar daqui 1000 anos
e aí vai ser um rei mesmo, que vai ceifar as vidas das pessoas injustas e ruins, e vai implantar um reino. Então, existem várias interpretações, tá? Mas no meu caso, eu estou mais crente de que o reino está acontecendo, o reino é agora, Jesus consolidou esse reino, tá? E nós estamos vivendo nele. Inclusive, quem tiver muita curiosidade, o livro de Lucas, por exemplo, é o que vai estar falando mais sobre essas coisas, né? E eu daria uma atenção bem especial no livro de João também, no capítulo 18, quando estão na escolha entre Jesus e Barrabás, porque é a partir daí que Jesus vai estabelecer o seu reino na Terra, tá? Muitas pessoas pensam, Léo, que o reino de Deus é uma coisa assim espetacular, de fogos que deixariam os chineses olhando e falando, meu Deus, nós vamos aprender com esse cara. Mas não é, meu. O reino de Deus é uma coisa simples, cara. É amar o seu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e levar à frente a mensagem de Cristo, meu. Isso é o reino de Deus, tá certo? Inclusive, se nós formos ver a atuação de Deus na história, segundo a Bíblia, Deus vai usar várias circunstâncias. Deus usa pessoas, Deus usa povo, Deus usa Jesus. Então, são várias circunstâncias que vão da geografia aos textos bíblicos, às pessoas, aos reinos, etc. Então, em termos gerais, o reino, para mim, hoje, o reino de Deus é aqui e agora, e ele foi instituído com a morte e ressurreição de Cristo, tá? Eu sei que nós temos divergência em relação a isso, mas podemos chegar a um senso comum, até, talvez, com os debates, com as conversas. Mas é isso, cara, o reino de Deus está aqui acontecendo, e eu não quero me alongar muito. Mas tudo bem, uma questãozinha. Fala aí. Então, o cristão, para ele, assim, ó, essa vida aqui, ele não tem que valorizar muito, porque, na verdade, ele tem que se preocupar com o reino celestial. Era isso que era o arremate que eu ia fazer, que é o seguinte. Existe o outro lado que também vai trabalhar essa ideia de que a gente vive aqui, mas o reino é no céu. Existe também um reino no céu. Existe uma nova Jerusalém. Existem essas ideias também. Porém, se Jesus, Léo, ele tentou tirar as pessoas dos seus sofrimentos. Se Jesus, o próprio Cristo, fez isso, por que eu não vou fazer? Se ele é o autor e consumador da minha fé. Se ele mesmo fez isso, por que eu não vou fazer? Então, eu tenho que reproduzir o que Cristo me ensinou. Por isso que eu digo que o reino é aqui. Mas ele também nos garante. Lá em João, ele diz que foi para o céu preparar uma morada para nós. Tá certo? E a questão do envolvimento com a política? O que explica o envolvimento de muitos cristãos com a política? Existe alguma proibição da Bíblia para, tipo, não se envolve com essas coisas? O mundo já está perdido. Olha, Léo, essa é uma pergunta muito difícil, tá? Inclusive, eu sugiro que na próxima live, se nós pudermos, a gente já adianta aí para as pessoas, nós poderíamos fazer sobre a análise do próprio contexto brasileiro sobre essa pergunta que você está fazendo. Então, eu diria o seguinte, o crente, o cristão, né, e acredito até o muçulmano, o religioso, ele pode sim ter uma atuação política, mas uma atuação política que vá de encontro aos seus valores, de encontro aos preceitos bíblicos, de encontro ao que Cristo ensinou. Se os valores, os preceitos vão em desacordo ao que as escrituras estão nos ensinando, os evangelhos, ele deve rapar fora. Aliás, rapar fora não, ele deve fazer oposição. Oposição clara. Oposição não tem que ser velada, não. Porém, eu diria o seguinte, essa oposição não é dentro do templo. Essa oposição é na sociedade. O templo não deve ser maculado de forma alguma com predileções políticas. As predileções políticas, elas ficam para fora do templo. Ou o que eu estou querendo dizer, então? Seria a atuação do cristão como cidadão.
Quando o cristão está dentro do templo, ele tem que... É difícil. A linha de separação é difícil. Mas ele tem que aprender, pô. Dentro do templo, não. Dentro do templo, se ensina sobre o que Cristo, sobre o que a Bíblia deseja que façamos e como sejamos. Agora, no mundo secular, oxe, crente também é cidadão, o muçulmano também é cidadão, pô. Então, ele tem o dever de atuar. Só que nós vamos ver o contrário. É que há uma sanha, há um fetiche por uma ideia de que o Brasil será de Cristo. Aí as pessoas acabam o quê? Ficando malucas. E entrando em paranoia. Entendeu? Oi? Aí entra uma figura messiânica. Exatamente. Aí já era. É um dos charlatões aparece. Boa. Entendi. É isso mesmo, figura messiânica. É isso. Então, eu diria, Léo, que a gente então precisa voltar para aprofundar esse assunto aqui. A gente vai voltar e aprofundar, que aí nós vamos ver que não pode. O cristão... Inclusive, é um dos temas, é o tema central, talvez, do seu livro, né? Com certeza, com certeza. Então, eu diria a você, Léo, você como um muçulmano temente, atue no mundo. Transforme o mundo. Melhora a vida das pessoas. Mas quando você estiver na mesquita, meu, adora lá, pô. Beleza? Lá não é lugar disso, cara. Agora é o seguinte, saiu da mesquita, atravessou a rua. Ô, meu irmão, você viu o que tá acontecendo lá? Não, nós precisamos fazer alguma coisa, certo? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir, tá? E você, o que você pensa disso? Como que você vê esse entrelaçamento entre o Islã e alguns estados árabes? Como é que é isso aí, meu? Então, ó, vamos lá. Questão 5 é a última, né? O reino Sim. dos cristãos é desse mundo? Então, vamos mudar aqui, ó. O reino dos muçulmanos é desse mundo? Tem um versículo aqui do Alcorão, 28, capítulo 28, 7. E busca a derradeira morada, que é a morada celestial, né? No que Deus te concedeu. E não esqueças tua porção nessa vida. Então, assim, nós temos aqui um princípio islâmico do equilíbrio, né? Então, eu tenho que buscar a derradeira morada. A morada depois do dia do juízo, né? Que é o paraíso. Mas eu também não posso me esquecer da minha porção nessa vida. Então, tem essa vida e tem a próxima. E aquilo que você falou, por exemplo, me fez lembrar da criação do homem, que Deus falou. Por certo, criarei um califa na terra. A raiz de califa significa um sucessor, alguém que está ali para administrar. Então, ele criou o ser humano na Terra para ele administrar as coisas. Então, o ser humano foi criado com responsabilidade, nos diversos âmbitos da sociedade. Responsabilidade ambiental, social e por aí vai. Religiosa, né? Então, o ser humano, desde a sua criação, ele é um califa. Ele é um vizir, né? Alguém que vai administrar o planeta. Porém, assim, a gente não pode, segundo o Islã, idealizar essa vida. Você não pode idealizar, achar que tudo será perfeito, porque o destino prescrito no Alcorão sim, o Apocalipse e o julgamento. Então, a gente está se esforçando aí, nadando contra a maré. Mas a tendência é de tudo ir por água abaixo, né? Isso aí é profetizado no Alcorão, na Bíblia, que tudo será fulminado, só restará Deus mesmo. Depois vai ser o julgamento. Então, nós não podemos idealizar esses sistemas. Eu posso entrar na política? Posso, mas eu não posso idealizar aquilo como um sistema perfeito, que vai... não posso me iludir muito com isso. Eu entro para a política ou para qualquer coisa que, assim, duvidosa, né, que eu falo, pô, será que minha religião permite isso? Eu tenho que lembrar de um princípio islâmico, que todas as minhas obras, minha vida, minha morte, tudo é para Deus. Então, se eu vou fazer alguma coisa, a intenção tem que ser o quê? Agradar a Deus e fazer o bem, né?
E então, mas assim, o porém disso tudo é que muita gente entra para a política com outro objetivo, né? Aí a gente entra na outra parte aqui da questão. O que explica seu envolvimento com política? Então, esse ano teve acho que mais de um muçulmano, teve até um sheik que ele entrou aqui para a política. Aparentemente é uma pessoa correta, né? Eu vi ali que ele é um cara que sempre está ali gravando, ajudando as pessoas, ele apoia postagens com o padre Júlio Lancelotti, ele apoia a tolerância religiosa, né? Interessante. Então, depende também qual objetivo você vai para a política. Muita gente religiosa vai entrar porque sabe que é mamar. Quer dizer, não, Ô, Léo, na verdade, assim, a pessoa vai em procura das benesses, né? Léo, é só você ver, nós temos uma chamada bancada evangélica que só vota contra o pobre. Rapaz, então se for para entrar na política para isso, sai fora, meu. Entendeu? Só entra para prejudicar o pobre, para ferrar o pobre. Quando é pro rico, só vota a favor do rico. Então, veja bem, se vai entrar para isso, não entre. Não entre, meu amigo. Saia fora, você está no lugar errado. Você, como Ou servo de você, Deus, está escarnecendo o reino de Deus. aí quando entra lá aumento de impostos, beleza. Aí quando vai colocar, tem que taxar as igrejas. Aí, Aí não. já, não, aí não, Fortuna, não. Aí tem não. a reforma monetária, tributária, perdão. Aí coloca um monte de coisa que beneficia conglomerados religiosos. Não dá, cara. Aí é contramão. Então, se for para estar nessa lógica, nós estejamos, tá? Só que tem um detalhe, Léo. Nós não somos monge. Nós estamos no mundo. Então, a gente tem que atuar para melhorar as coisas enquanto estamos aqui nesse plano material. Sempre tendo como objetivo o alto. Mas enquanto estamos aqui, temos o dever de honrar o que Deus nos ensinou e quer da gente. Acho que é isso. Isso, outra, se você não fizer nada para melhorar as coisas, a definição de idiota, acho que é do grego, a definição Boa! de idiota é o quê? É o cara que não se envolve com a política, né? Não se envolve com a poli. Exatamente. Boa! Vai virar um idiota. Idiota. É o alienado, é o, Isso. é o peão. Não é nem peão, cara, é porque o peão no xadrez pode virar qualquer peça se chegar na última fileira, né? Então o cara não é Exatamente. nada. O cara tá dentro da caixinha, é uma peça que tá dentro da caixinha. Ô, Léo, O, então, ó. Ô, Léo, eu não sei se você já esgotou aí, mas eu deixo pra só, gente aí. só uma palavrinha aqui, ó. Fala aí, perdão. Duas palavrinhas. Se você não fizer Perdão. nada, então você é conivente, ou Legal. você é omisso. Eu acho que as duas coisas devem ser pecados, né? Eu não me recordo de nenhum trecho agora do Alcorão, mas com certeza no Alcorão e na Bíblia deve ter alguma coisa assim. Rapaz, em Tiago, diz que se você sabe o bem que deve fazer e não faz, você comete pecado. É simples assim. Você não pode dizer a um rapaz que você deve, tendo dinheiro no bolso, dizer para ele, volte amanhã. Isso é pecado, meu. Entendeu? Então, ó, se pode fazer o bem que está diante de ti, não faz, comete pecado. Se você deve a alguém e ele vem receber hoje, você tem, e você dizer volta amanhã, é pecado, meu. Entendi, cara. Perfeito. Então, por hoje eram essas questões. Mais alguma consideração? Léo, primeiro que, poxa, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, cara. Nossa, eu tenho gostado muito e sei que haverão aí, caso esse vídeo, quanto mais pessoas ele atingir, pessoas que estejam pró ou contra, mas queria dizer você que está contra, que reflita, que pense. Você que está a favor, continue conosco, tá certo? Mas acima de tudo, que possamos nos querer bem, que possamos deixar essas ofensas de lado, né? Que possamos refletir, pô, racionalmente sobre as coisas. Então eu queria deixar essa palavra final de Tiago. Se pode fazer o bem que está diante de você, faça. Não terceirize isso para o outro. Isso não significa que eu vou fazer sempre isso. Porque eu já disse em algumas lives aqui. Nós somos pecadores, nós somos maus.
Só Deus sabe o que se passa no nosso coração e no nosso intelecto. Mas que possamos fazer o bem. Então, Léo, te agradeço pela oportunidade e destaco que na próxima live nós vamos falar sobre bolsonarismo e evangélicos brasileiros. Beleza? Se você topar, eu estou dentro. Vou anotar já aqui, ó. Próxima live, número 9, né? Opa! Bolsonarismo e evangélicos brasileiros. Beleza. Estamos lascados. Nossa, vamos apanhar. Eu posso falar também porque, assim, ó, apesar de estar envolvido no nosso contexto aqui, está envolvido mais, assim, com o cristianismo, porque nós temos poucos muçulmanos no Brasil, mas a questão da idolatria, infelizmente, ela atinge todos os seres humanos, independente de religião, né? Então, tem muçulmano que idolatra figuras, né? Puxa. Infelizmente. Ô, Léo, então vamos mudar. Vamos pensar assim, vamos pensar o contexto atual, global, talvez, e aí a gente pode pincelar alguns exemplos. Perfeito. Beleza? Então é isso, acho que eu vou mudar o nome da live. O podcast vai ser A História Sem Fim. Nem que a gente tá brincando que a nossa conversa duraria 1000 anos. Ora, meu, você é louco, velho. Ah, Pode louco. crer. A história sem fim, eu gostei. Eu gostei. Isso porque a gente não somos pessoas que falamos muito, né? Há controvérsias. A gente é quietinho, mas a gente, quando começa a falar também, não para de falar, né? Vamos longe, com certeza. Beleza, cara. Fica com Deus aí. Obrigado por mais uma oportunidade aí, por compartilhar seu conhecimento conosco. Pô, Obrigado a todos que assistiram. Compartilhem, gente. Curtam o canal, acionem o sininho, porque se vocês compartilharem conhecimento, vocês vão ser abençoados com isso, né? Porque hoje é uma coisa que está muito em falta, é conhecimento, né? E aqui a gente faz de coração, né, Cleiton? Com certeza. Meu irmão, salam aleikum. A paz de Deus para você, viu? Aleikum salam, paz de Deus a todos. Amém, meu irmão. Fica com Deus. Deus. Tchau. Tchau.